Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai procurar entender o que se passa na cabeça de Donald Trump, mais focado ali na área econômica. Então a gente vai pegar baseado no que ele fez lá na primeira gestão como presidente dos Estados Unidos e também um pouco do que ele trouxe aí nos seus discursos na sua última campanha presidencial. E no final do vídeo a gente vai entender, pelo menos procurar visualizar um norte para o Brasil nessa situação. Mas antes de mais nada, eu quero fazer um convite a você que curte conteúdo de atualidade na área econômica, principalmente de temas que às vezes fica aquele cenário underground que não é muito visto pela mídia ou pela grande mídia aqui no Brasil. Eu quero te fazer um convite, que você se inscreva aqui neste canal, que dê aquela força aí pra gente, porque eu procuro trazer conteúdos que muitas vezes não são tão divulgados aqui no Brasil, mas que também têm a importância para as pessoas saberem o que se passa na economia. Inclusive parte aqui de alguns conteúdos que eu já trouxe pode até mesmo auxiliar em alguns investimentos ou em algumas análises quando forem fazer alguma tomada de decisão, beleza? Começar então, não é surpresa para ninguém aí que o Donald Trump sempre teve uma política um pouco mais alinhada com o protecionismo, desregulamentação, o grande aí famoso quebra-pau com a China, que tem a guerra econômica, ou seja, aquela guerra comercial, melhor dizendo, e isso não vai ser muito diferente do que ele já fez lá atrás e também do que ele já foi falando até mesmo antes da campanha e também durante a campanha. Lembro a vocês aqui que eu já também trouxe em alguns vídeos que os Estados Unidos têm passado aí nos últimos anos por uma mudança de ideia na parte econômica e uma economia não tão voltada assim para um mercado, vamos dizer assim, mais livre. Nos últimos anos tem aumentado sim a ajuda do governo em algumas empresas, inclusive até mesmo para próprio setor ali de Wall Street, que comemora quando tem uma diminuída de juros, aprova algum pacote econômico de ajuda em algumas empresas. Então os Estados Unidos têm meio que mostrado nos últimos anos, deixado aquilo que é referência a uma economia de mercado para uma economia um pouco mais de ajuda governamental. E com o Trump não vai ser muito diferente disso, tá? E no vídeo de hoje a gente vai conhecer então as principais ideias econômicas que se passam naquela cabeça confusa aí de Donald Trump. A primeira medida que a gente vê aqui agora é relacionada às tarifas, ou seja, a guerra comercial. O presidente Trump pretende aí aumentar em torno de 10 a 20% as tarifas de produtos importados de todos os parceiros comerciais e no caso da China em torno de 60%, em alguns casos até mesmo 100%. Bom, por que ele quer fazer isso? O objetivo principal dele é fortalecer o produtor interno, vamos dizer assim, aquele industrial que produz, vamos dizer assim, uma peça de plástico. E essa peça de plástico desse industrial americano compete com uma peça de plástico da China que é mais barata. Ele quer favorecer esse produtor de peça de plástico nos Estados Unidos. Então a intenção dele é fortalecer a produção interna dos norte-americanos em vários setores, tá? Eu dei um exemplo aqui no setor industrial, mas isso também vale para o setor de serviço e também para o setor agrícola. Só que, por mais que a intenção seja boa, seja agradar o eleitor norte-americano, principalmente aqueles que têm empresa e lobby, que faz lá na Casa Branca, que vai pedir ajuda ao governo, principalmente para impor tarifas a produtos estrangeiros. Isso pode ser um tiro no pé, porque uma vez colocando tarifas mais altas em produtos importados,
o que acontece? Isso pode acarretar em aumento até de 5% de impostos que impacta na renda dos mais necessitados. Há estudos aí nos Estados Unidos que em torno ali da classe média, ou pelo menos os mais pobres, vão pagar em torno de $1.700 anuais somente de impostos a mais se aumentar essas tarifas. E quais são os efeitos disso? Um deles é gerar inflação, já que os produtos tendem a ficar mais caros, já que os americanos vão ter que pagar uma tarifa maior dos produtos importados, ou vão ter que pagar pelos produtos fabricados nos próprios Estados Unidos por um preço maior do que o preço que vinha do produto importado sem a tarifa antes. Então, ou ocasiona uma inflação ou vai ocasionar uma diminuição de demanda, já que vai haver um aumento dos preços. E a segunda política que a gente vai ver aqui agora é relacionado à imigração. Bom, Donald Trump pretende deportar ali imigrantes ilegais e também limitar a entrada de novos imigrantes. A intenção dele é valorizar o trabalho interno, né, proteger aquelas pessoas que já têm uma estabilidade de emprego e que não tenha dificuldade de encontrar novos empregos por conta aí da concorrência, de um inchaço aí de possíveis novos trabalhadores. Até faz um certo sentido, mas isso não vem ao caso. Por quê? A questão é que os Estados Unidos dependem muito dos imigrantes como mão de obra no funcionamento ali da sua própria economia. Não só nos últimos anos, mas é o que visto aí ao longo da história do próprio país. E setores ali como na construção civil e na agricultura depende bastante de imigrantes. Então, se começa a ter uma deportação em massa da imigração e esses setores ali acabam depois passando por uma escassez de mão de obra, o que acontece? Os salários começam a subir dessas poucas pessoas que ofertam a mão de obra, né, já que muitos imigrantes vão acabar indo embora. Isso pode ocasionar também um efeito inflacionário que o próprio Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, está de olho, e também pode impactar no preço ali do próprio mercado imobiliário, já que a própria mão de obra, que seria um custo, vai ficar mais cara. Isso pode impactar então diretamente nos preços das casas. E a terceira medida econômica, que é muito importante, que ficou bastante marcado durante o período do Donald Trump na presidência, inclusive atraiu bastante a classe média, os trabalhadores, foram aí os cortes de impostos que ele aplicou em 2017, que vem se estendendo aí até no próximo ano, que é de 2025, e ele pretende estender mais ainda nos próximos anos esses cortes, acentuando cada vez mais. E eles são conhecidos como as Tax Cuts and Jobs Acts, que são as leis de cortes de impostos e empregos, promulgadas em 2017 durante a sua própria presidência, que foi uma reforma tributária abrangente que implementou mudanças significativas, tanto para as empresas quanto para os indivíduos. Então esses agentes tiveram uma redução de impostos, o que foi bom, né, já que proliferou ali tanto o emprego quanto os lucros das empresas. E a gente sabe, né, que impostos, ainda mais aqui no Brasil, é uma coisa que é chata e também que acaba desestimulando a produção. Só que os Estados Unidos têm um problema muito diferente na questão de impostos do que é relacionado aqui no Brasil. A gente aqui, no caso, peca em muitos casos pelo excesso de impostos e também pelas distorções, ao contrário do que é ocorrido nos Estados Unidos, que está relacionado à questão dos déficits, principalmente ligado não só na questão fiscal anual, mas também na dívida pública dos Estados Unidos, já que esses cortes de impostos
pode prejudicar ainda mais a dívida pública norte-americana, que vem ano após ano crescendo cada vez mais. E a quarta medida, ao meu ver, aí é a mais injusta, que as pessoas ali não viram muito. Meu ponto de vista, entre as que a gente está vendo aqui hoje, é a mais positiva, porque ela busca estimular a inovação. Essa medida está ligada aí ao corte de impostos que a gente acabou de ver, mas tem um determinado ponto ali dessas medidas que passou um tanto quanto despercebidas, porque muitas empresas acabaram tendo uma redução na carga tributária quando elas acabam investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Então a Tax Cuts and Jobs Act também tem o seu lado positivo quando ela estimula as empresas a inovarem, e as empresas fazendo isso, elas acabam tendo uma produtividade maior. Já que a inovação, aquela coisa de você criar algo novo, de buscar colocar no mercado, aí vem um competidor e vocês acabam brigando ali para ver quem que é melhor, isso acaba elevando a produtividade das empresas. Então isso é uma medida que indiretamente eleva também a produtividade da economia. Mas respondendo à última pergunta do começo do vídeo, como que o Brasil vai ficar nessa situação? Eu vejo que a gente não vai sofrer tanto impacto assim, porque infelizmente o país ele está de fora das cadeias globais de valor, ou seja, o Brasil ele não é tão inserido aí no comércio internacional, por mais que a gente é um país grande, mas a gente é um país ainda muito fechado nessa questão da globalização. Então não vejo que a gente vai ter tanto impacto assim com essas loucuras aí de tarifas do Trump. O perigo maior que eu vejo é na questão da inflação dos Estados Unidos. Se realmente algumas medidas econômicas do Trump levar ao aumento da inflação, o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que subir o juro, e isso impacta diretamente no nosso câmbio aqui no Brasil. Aí sim a gente vai ter problema. Enfim, a gente então hoje conheceu as principais ideias econômicas que se passa na cabeça do Donald Trump. O que você achou delas? Você achou que pode ajudar ou pode prejudicar cada vez mais a economia norte-americana? Tente fazer aí a sua análise, separando o lado político com o lado econômico do Donald Trump. E eu fico por aqui hoje, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E a gente se vê então na próxima semana com mais um assunto aqui de economia para a gente explorar no Dose Econômica. Um grande abraço, tchau, tchau.